Calendário civil, festa das trombetas, a expiação, festa dos tabernáculos, luzes, Purim. Esse Purim aqui é bem conhecido, né? Que é a libertação lá por Ester, quando eles venceram do rei Artaxerxes ali, na história de Ester, eles quase foram todos condenados, né? Onde todos os judeus iriam ser massacrados. E aí Ester intercedeu ao rei, e o rei então, não podendo cancelar o seu decreto, deu um outro decreto, dando aos judeus a oportunidade de se defenderem. Com isso, foi a grande salvação deles, e passou então esse dia a ser celebrado como a festa do Purim, no dia 14 do mês de Adar. Então nós temos entre setembro e fevereiro, né, o fim da colheita, das trombetas aqui, o dia do perdão, o dia da expiação, os tabernáculos, as cabanas, a caminho de Canaã, as luzes, dedicação do templo, Purim, o livramento judaico por Ester. Essas são as principais festas judaicas e que eram comemoradas na época de Cristo, relembrados na época de Cristo. Alguma pergunta sobre essas festas? Creio que no nosso geral deu para entender, certo? O próximo é um pouco da literatura, né? Literatura mais conhecida, mais famosa daquela época. Nós temos esses 5 pontos aqui, que nós podemos falar um pouquinho sobre eles. A Septuaginta, a versão do Antigo Testamento em grego, é a literatura mais conhecida que nós temos, a Septuaginta. Ou seja, foi feita uma tradução do Antigo Testamento para o grego. E essa tradução ficou amplamente conhecida naquela época, na época de Jesus. Então, na época de Jesus, já havia essa tradução do Antigo Testamento em grego. Lembrando que o governo de Israel, a nação judaica, era um povo pequeno no Oriente Médio. Então, qual a grande vantagem de se ter um livro judaico traduzido para o mundo? A princípio, ninguém queria fazer isso. Isso era um empreendimento caro naquela época. Então, isso surgiu lá em Alexandria, no Egito, uma das Alexandrias que tinha, né? Essa do Egito, aonde o governante ali disse: não, eu quero ter um exemplar judaico da Bíblia hebraica, né? Da Bíblia hebraica nas minhas mãos. E contratou ali 70 estudiosos que conheciam do assunto, da tradução, para traduzir a Bíblia hebraica para a língua grega, lá em Alexandria, no Egito. Então, essa versão ficou muito famosa pela sua fidelidade, né, ao texto hebraico daquela época. Versão do Antigo Testamento em hebraico, que era a que eles usavam, né, Tanakh. O Targum, comentários rabínicos em aramaico sobre a Tanakh, como eles viveram na Babilônia, assimilaram a língua hebraica, aramaica. Muitos escritos foram feitos a partir do aramaico, comentando os textos hebraicos, os textos do Antigo Testamento. Então, são os Targums, e os Talmuds são as decisões orais rabínicas sobre a lei, a ética, as tradições judaicas, as Mishnah. Esses Talmuds, os grandes sábios, como o professor de Paulo, né, eles usavam esses escritos antigos, que eram de sábios judeus que viveram no passado, comentando a respeito dos textos do Antigo Testamento, deixando isso escrito. E se tornou uma literatura muito corrente entre os sábios judeus daquela época, principalmente entre os fariseus, entre os escribas, que se dedicavam um pouco mais aos estudos das Sagradas Escrituras. Quando eu falo Sagradas Escrituras aqui, do Antigo Testamento. Então, eles tinham muitos escritos, que eram as decisões orais rabínicas dos grandes mestres da lei, né? Eram conhecidos como os escritos do Talmud. E os apócrifos, literatura histórica, lição, sabedoria, pseudopígrafos e apocalípticos. Eram os diversos livros escritos nesses períodos. Por exemplo, os períodos dos 400 anos da cultura medo-persa, depois da cultura
macedônio, depois na cultura romana. Então, muitas pessoas e todos que conseguiam aprender a ler e a escrever, eles se lançavam nesse grande desafio de produzir conteúdo. Porque aquilo era grande novidade naquelas épocas, você poder ter acesso a uma escrita, você deixar um legado, deixar algo para a posteridade. Não era algo simples, lembrando que comprar um pergaminho, ter um pergaminho era algo difícil. E quem fosse escrever um pergaminho tinha que saber muito bem o que iria escrever, porque aquilo não poderia ser apagado com a borracha, não dava. Uma vez que você faz o risco, pronto, aquilo fica. E destruir um pergaminho era algo complicado, porque era algo caro, difícil. Então, toda obra era bem feita, bem produzida, para que não houvesse erros, para que realmente fosse aquilo que o autor intentava. Então, eles estavam usando o melhor da tecnologia que eles tinham naquela época para produzir conteúdo para as futuras gerações. E é por isso que eu pedi para vocês usar a inteligência artificial a nosso favor, para produzirmos o melhor conteúdo que esteja à nossa disposição, seguindo o mesmo princípio deles lá atrás, buscando usar as suas tecnologias da época, sem as quais nós não saberíamos. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses livros aqui, pseudepígrafos e apócrifos, sem os quais nós não teríamos à disposição tanta história do passado, né? Então nós poderemos deixar muita coisa para o futuro. Tá joia? As famílias, né? Família hebraica daquela época, família é família em todo lugar, né? Mas nós temos aqui o marido, Deuteronômio 6, Provérbios 22, responsável pelo sustento, a administração da espiritualidade e educador da esposa e dos filhos. É isso mesmo, o marido educava a esposa. Naquela época era assim, tá? Tinha que trabalhar e ainda estudar para educar a esposa. Acesso à educação não era igual hoje, não. Você ganhava até para estudar, né? Naquela época não tinha esse negócio, não. Era só trabalhar. E aí cabia ao homem mesmo. E a mulher? Auxiliar do marido, governo e lar e dos negócios, ser mãe, especialmente de homem, e educadora das filhas, né? Ser mãe de homem é igual fazendeiro quando nasce o puro sangue, né? Naquela época, ter um homem na família significava defesa, significava mais possibilidade de trabalho, mais braço forte para lidar com a terra. Então, nós temos que entender o contexto. Eram épocas difíceis. Época que você, para comer, tinha a época da bonança, que é a época da colheita, e a época de passar jejum mesmo, quando faltava o alimento. Então, mãos fortes, mais presença masculina, significava mais lavoura, mais produção, mais prosperidade para a família. Então, eles tinham isso como uma espécie de um sentido realmente interior. Filhos, herança do Senhor, obedecer aos pais, participar do mesmo ofício e auxiliar os pais e suprir suas necessidades na velhice. Isso aqui é tão forte, irmãos, que só depois da Revolução Industrial é que se começou a mudar essa cultura dos filhos aprenderem o mesmo ofício dos pais. A casa se aprendia a respeito de costura, a respeito de trabalhar com ferro, com a madeira. Jesus era carpinteiro, porque ele herdou isso dos pais. E até a Revolução Industrial sempre foi assim. Depois da Revolução Industrial, 1600 e pouco, é que as pessoas foram levadas para as fábricas. E então começou a haver uma separação. O filho não teria mais a profissão do pai, porque ele tinha uma outra opção. Até então não tinha outra opção. Então isso é muito recente, né? Essa questão das mudanças, das profissões e tudo mais. Tem um livro escrito por Nancy Pierce, uma norte-americana, e ela escreve sobre esse processo de mudança tão radical na sociedade, que muda realmente os aspectos das famílias. Ela tem esse livro escrito que é assim, uma preciosidade para a gente entender as mudanças culturais, entender a construção da nossa sociedade,
porque cremos, né? E aonde está a verdade de Deus em todas essas mudanças que estão acontecendo e que vão a continuar a ocorrer, né? Então, esse aqui é o modelo patriarcal, modelo de família daquelas gerações. As casas, né? Eu diria que isso aqui é uma casa mais médio porte, né? Uma casa melhor, mais bonita. Você vê aqui uma escada e a possibilidade de subir ali para a parte superior, principalmente para as noites quentes. No inverno, ou não no inverno, mas num período mais de calor, isso aqui era de fato uma casa muito boa, né? Você tem o teto de galhos e palha, a construção de pedras e betume, compartimentos de varanda e quartos em cima, depósito e manjedoura embaixo. Quando a gente vê aqueles filmes da Idade Média, a gente vê muitas pedras, né, usadas na construção das casas. Gente, tecnologia igual nós temos hoje, é hoje, né? É da nossa época. Antigamente era muito difícil. Eu já, não sei se morei, mas já entrei em casa feita de pau a pique. E acredito que boa parte de vocês já entraram, né? Casa feita de pau a pique, que é o adobe, ali feito do barro mesmo, e jogava um negócio, levantava aquela parede, da onde surgiu muitos, não é percevejo, aquele que transmite a doença de Chagas, né? Barbeiro, que ficava os buraquinhos, né? Por mais que a pessoa fosse ali, tentasse tampar os buraquinhos, mas era difícil. Isso é da nossa geração ainda. Agora imagine voltar isso a 2000 anos na história. Como que eram as casas? Então essa aqui é uma mansão, né? Um estilo como esse aqui é uma mansão para aquela época. Os palácios eram celebrados. A construção do templo de Jerusalém, se eu não me engano, por Salomão demorou 7 anos. 7 anos e 30 mil trabalhadores numa construção que era mais ou menos desse tamanho aqui, um pouquinho maior. Para vocês verem o tanto que era complicado construir e ter algo naquela época, né? Aqui umas fotos mais modernas, né? Mas a cultura, você tem as genuflexões, inclinação do corpo, elevação da mão direita, seria mais ou menos assim, né? Uma saudação. O ósculo, que é o beijo na face, o próprio apóstolo Paulo disse, a gente tem que obedecer, né? Saudai-vos com o ósculo santo, né? Era um elemento cultural de respeito, ou seja, é como se fosse um filho em respeito ao seu pai, e ele beijava na face do pai. Era um beijo de respeito que existia entre um pai e um filho, mas ali cidadãos, eles demonstravam respeito uns pelos outros através do beijo da face. Os cumprimentos, Shalom Adonai, né? Cultura judaica, Shalom Adonai. Casamento, a escolha geralmente dos pais. E tempo, hein? Todos aqui, eu acho que todos vocês escolheram, né? Com quem casar, né? Mas séculos e séculos, eram os pais que escolhiam. Eram os pais que escolhiam. E isso, dependendo da cultura, não é muito distante de nós, não. Afonso? O índice de divórcio era muito pequeno, né? Meu professor de aconselhamento, reverendo Valdeci, ele estava fazendo um módulo nos Estados Unidos, né? E ele estava estudando com, se eu não me engano, era das Filipinas, também fazendo o mesmo curso, que era doutorado. Era um jovem, e ele diz, olha, meu pai acaba de escolher a minha esposa. Numa das conversas no quarto, estou mal ansioso para conhecê-la. E aí ele foi saber, mas por que não? Meus pais. É os meus pais, pastor, que escolheu a minha esposa. O senhor tem ideia do que é isso? Que privilégio eu ter pais que cuidam de mim, que me abençoam e que escolheu a minha esposa. É uma forma de eu honrá-los. E aí ele viu o pensamento dessa época em ação. O filho honra os pais a ponto de dizer, não, pai, a esposa que o senhor escolher para mim é essa que eu vou querer mesmo. Era uma honra. Então eles tratam nesse sentido, de você honrar os seus pais, enaltecer o valor deles, o trabalho que eles realizaram e tudo aquilo que eles fizeram. Foi assim com Abraão, né? Abraão mandou escolher a esposa para Isaque. E essa tradição foi perpetrada por muitos e muitos tempos. Noivado,
assinava-se ketubá, né? Ou dot, tinha um dot. Casamento debaixo da roupa. O dot é um negócio que a gente tinha que voltar, né? Já que eu estou liberando a minha filha, né? Pelo menos o cara tem que pagar um dote, né? Né, meu bem? Tem que pagar um dote, né? Não é assim não, vai chegando, levando e ficando. Que negócio é esse, né? Aí vem essa cultura helênica, né? Que muda tudo e ainda tem que pagar a festa. Você está doido com um negócio desse? Vou ter que pedir pegar empréstimo lá com o Nubank, só pode. Educação, até os 6 anos, né? Era a família, depois nas sinagogas, Torá e tradição. Alguns falam que a criança, 13 anos, tinha que decorar o Pentateuco até os 13 anos. Pensa se isso for verdade. Os nossos hoje mal sabem ler a Bíblia, ainda mais decorar todos os 5 livros da Bíblia, da Bíblia hebraica. Era uma cultura forte para realmente aprender as coisas de Deus. Tanto é que quando aos 12 anos Jesus vai no templo, não sei se depois aos 13 ele voltou, mas a cultura é que ele ia ser testado aos 13 anos, para que aos 13 anos o menino deixasse de ser menino e não entrasse na adolescência. Ele entrava na masculinidade, ele passava a ser homem. Tanto é que hoje em Israel você vê adolescentes com rifle na mão, porque é defesa da família. Você não sabe de onde que vai vir um homem-bomba. Então você precisa estar preparado para defender a sua casa. Então, com 13 anos, não entra para a adolescência, já é responsável pelas suas atitudes. Né? Então, as nossas leis hoje, elas precisam trazer também responsabilidade para os nossos filhos. Né? Depois tinha, em alguns casos, um rabino, né? Que isso aqui era algo muito particular, se você fosse com condições, né? Porque você tem um professor à sua disposição, como Paulo teve de Gamaliel, é porque certamente Paulo vinha de uma família mais abastada, mais rica, com condições de contratar uma pessoa notável como um professor. Nesse caso, Gamaliel foi o professor do apóstolo Paulo. E nas academias, também havia algumas academias. Lá no Egito, na cidade de Alexandria, tinha uma grande biblioteca. Do lado de uma grande biblioteca, com certeza, tinha uma grande academia, né? Era um centro de conhecimento no Egito. Só que pegou fogo aquela biblioteca. A gente não tem ideia de tudo aquilo que foi para o espaço de produção, porque os gregos, como eles avançaram por muitos lugares, eles recolhiam o melhor de cada lugar e levavam para essa biblioteca em Alexandria. Exemplares raríssimos. Se nós tivéssemos à disposição, quantas histórias, né? Deus sabe por quê. Às vezes pode ter tido muita coisa ruim ali que tinha que apagar mesmo, porque senão poderia fazer muito mal para as pessoas. A gente não sabe, mas simplesmente foi para o ralo, pegou fogo. E a cultura, né? Nós temos aqui as tamareiras, as oliveiras, as videiras, as mulheres, os pobres, os ricos e atividades econômicas, agricultura, cereais, frutas, trigo, cevada, uva, tâmara, pecuária, bovino, caprino, ovino, nunca suíno, tá? Nunca pense que um judeu cuidava de porcos. Porcos sempre foi algo sujo para o judeu. A pesca era o lago da Galileia, o comércio, cosméticos, tecidos, azeite, vinho, os impostos, imposto tem para todo lugar, né? Ofertas para os sacrifícios e corbã, dízimo das colheitas anuais e os impostos romanos, da onde surgem os nossos conhecidos publicanos, né? Que inclusive nós esquecemos de colocar eles aqui. Os publicanos eram judeus que passavam a colher impostos para os romanos. Funcionava assim: uma determinada cidade, os romanos contratavam um judeu para ficar responsável de recolher, por exemplo, 2.000 ciclos de prata daquela cidade por ano. Uma vez por ano, ou a cada 2 vezes por ano, o responsável romano ia lá para receber 2.000 ciclos de prata daquele publicano, judeu responsável ali, ele trabalhava em nome do império. Nós vemos Mateus como sendo um desses publicanos, Zaqueu também. Só que, geralmente,
ele era liberado a cobrar um valor a mais, como sendo seu salário. A parte romana era os 2.000 siclos. Dependendo da ganância daquele judeu, o cara jogava lá 2.500, 3, 4.000 ciclos. Eu estou aqui para receber o imposto e é 4.000 ciclos. Ou seja, ele passava 2 para o Império Romano e ficava com 2. Os judeus, vendo isso, percebiam que ele estava sendo injusto, porque ele estava cobrando a mais, muito a mais do que aquilo que seria o correto de cobrar. Por isso, a grande indignação de todo o povo judeu contra os judeus que passavam a colher impostos romanos, conhecidos como publicanos. Então, os fariseus detestavam publicanos e pecadores, né? As meretrizes e toda essa parte terrível que existia ali em Israel. Então, eram práticas que aconteciam naquela época. O vestuário, o homem e a mulher tinham o seu vestuário próprio, né? Cada um tinha o seu vestuário próprio, principalmente com mantas e tudo mais. Sim. Jesus refere-se isso aqui no livro, acho que no livro de Marcos. Era uma oferta a Deus, né? Era algo, uma oferta especial que você usava para louvar a Deus. Aí Jesus critica a tradição dos anciãos, porque os anciãos falavam assim: olha, você tem o seu pai aí e tal, você está cansado de ajudá-lo, faz o seguinte, passa todos os seus bens para a igreja, porque aí você fica desobrigado de ajudar seus pais. Quando seus pais que estão idosos, precisando de ajuda, e quiser a sua ajuda, você vai dizer para eles: não, pai, eu passei tudo para a igreja. Né? Só que havia um combinado entre eles, né? A pessoa continuava administrando os seus próprios bens, que era em nome da igreja. Então Jesus fala: ó, em nome da vossa tradição, vocês estão invalidando o mandamento, fazendo de algo que deveria ser bom algo prejudicial, porque estão deixando de cuidar da própria família ou dos próprios pais. Os filhos tinham como obrigação cuidar dos seus pais na sua velhice. Não é como nós hoje temos no sistema onde o governo vai gerar ali uma previdência e a gente vai pagar essa previdência e no final a gente vai receber o dinheiro do governo. Não, a cultura é: os filhos devem sustentar os seus pais na sua velhice, quando eles não puderem trabalhar. Então isso era algo comum, né? Hoje nós vivemos numa outra época, numa outra situação. Mas deu para entender, né? Acabei usando para poder falar bastante. Vocês já ouviram falar da circuncisão? Quem aqui já ouviu falar da circuncisão? Poucos, né? Com os meus 16 anos, eu sempre falava: o que é isso, né? E depois me explicaram, acho que mostraram essa imagem, deu para entender um pouquinho o que é a circuncisão. Aqui, um sacerdote, né, judeu, com uma criancinha de 8 meses, e aqui o outro fazendo uma pequena cirurgia, onde ele pega ali na ponta do pênis da criança e vai cortando com muito cuidado, cortando até retirar aquele prepúcio, aquela parte superior, aquela parte excedente do pênis da criança, e costurando e fazendo todo o que seria uma operação de fimose. Ao 8º dia, todo judeu masculino deve passar por essa atividade, do contrário, seria excluído do povo de Deus. Então, todos eles devem e passam por essa cirurgia, e o próprio Senhor Jesus, tá? Até hoje eles fazem essa mesma prática, né? O próprio Senhor Jesus passou por isso também. Hoje deve ser, né? Com procedimento, melhorou, como diz, melhorou bem mais, né? Anestesia, né? Antigamente era sem anestesia, tá, pessoal? Por isso que os filhos de Jacó conseguiram matar uma cidade inteira, né? No 3º dia, quando o príncipe daquela cidade abusou sexualmente da filha de Jacó, Diná, ali para ficar uma meia culpa, não, você casa com ela, mas para você casar com ela, você precisa pertencer ao nosso povo. Todos os homens da cidade, então, precisaram passar pela circuncisão. No 3º dia, feita aquela cirurgia sem anestesia, onde eles estavam todos com muitas dores, os filhos de Jacó, 3 deles, se eu não me engano, Simão, Judá e Simeão,
e outro lá, foram e mataram todos os homens daquela cidade, porque não queriam a irmã casada com aquele povo. Então foi um dos momentos sangrentos, né, da vida de Jacó. Ele é um homem de dores e de sofrimento por conta de tudo isso, né?